E aí, galera, começando mais um programa noticioso Investindo na Bolsa. Mais uma vez aqui com a presença elegante, sempre elegante, de Matheus Nunes, né? E aí, galera? E hoje a gente vai falar assim. Primeiro eu queria pedir pro pessoal assinar o canal, sabe, Matheus? Tem que assinar o canal, gente. Passar esse vídeo aí pros amigos que estão querendo mexer com Bolsa de Valores. A gente está aqui, a princípio, fazendo um programa semanal, né? Onde a gente passa o resumo da nossa percepção aí do que eu acho aí que o mercado está indo, com o apoio aqui do meu querido assessor Matheus Nunes. Então hoje a gente queria pedir, né, inicialmente para vocês assinarem e falar que a partir das próximas semanas aí nós vamos ter, vai ser ao vivo. Hoje a gente tem uma pequena latência aí, ou seja, de 5, 10 minutos para publicar. Agora, por exemplo, são 9h26, né, do dia 16/10. Acredito que na próxima semana a gente já vai estar ao vivo. Então isso vai ser importante para você poder ouvir esse resumo nosso semanal, para de repente você... Quem sabe faz ao vivo, né, Rodrigo? Não, exatamente, quem sabe. Aqui na verdade é ao vivo, então não adianta. A gente errou, vai pro ar assim errado. Mas a vantagem não tem tanta posse, que vai dar para você interagir, vai ser muito legal. E eu também quero falar uma coisa que eu acho que é importante, é o seguinte: eu vou também produzir essa semana ainda um curso que eu chamo um curso fundamental, básico de análise gráfica. Na verdade não é nem o nosso tema essa questão de análise gráfica aqui, mas eu acho que a análise gráfica serve como você poder avaliar o histórico do que aconteceu, sabe, Matheus? E eu quero passar isso porque eu vejo a turma que está sempre aqui comigo aqui, que ela não consegue entender como é que funciona um candlestick. Então, assim, vai ser uma coisa bem simples para iniciante, e eu vou estar de forma gratuita publicando aí, vou passar para todo mundo para que vocês possam entender essa parte do histórico, que eu acho que é a parte mais relevante com relação a gráfico, como funcionam a maioria desses softwarezinhos que apresentam aí análise gráfica. Tá? Ô, Matheus, Bolsa subiu 5% aí uma semana, né? Eu inclusive perdi a onda, fiquei frustrado. Fala um pouco sobre isso. Bem significante aí nesses últimos dias, né, Rodrigo? E até você tinha comentado bastante aí, quando estava mais barato, você estava entra, não entra, acabou não entrando aí, né? A Bolsa subiu. E agora, o que você vai fazer? Chorar, agora eu vou chorar, né? Eu continuo o choro, porque eu perdi por 1.000 pontos. Na verdade, eu pelo meu estudo que eu fiz, eu tinha avaliado que ela chegaria até 99 mil redondos, sabe, Matheus? E estava armado para poder comprar bonito. E ela acabou no dia seguinte lá, acho que foi tem uma semana, tem 5 sessões que tá aí o pau quebrando, né? Mas você tem essa tendência a sempre querer esperar baratear um pouquinho, né? Nunca tá barato bastante. Não tem como acertar no olho do mosquito, é uma coisa que é impossível. E a gente tem que aprender uma coisa que eu não sei nem se já existe essa coisa, se eu ouvi ou inventei. É o seguinte: a oportunidade na Bolsa sempre vai acontecer, a oportunidade sempre, né, o cavalo errado sempre vai passar. Então a gente pode perder a oportunidade. O que não pode é perder dinheiro, né, Matheus? Então, assim, perdi dessa vez. Essa onda foi uma onda importante para vocês entenderem como é que é bom ter paciência, procurar entender o mercado de maneira com mais profundidade. Quem conseguiu entrar, não digo na hora certíssima, né? Ou seja, quem conseguiu pegar dos 5%, 4%, Matheus, vamos pensar, conseguiu a remuneração de 1 ano em uma semana. Então a Bolsa, ela tem essas oportunidades, sabe, Matheus? Então, e não tem como a gente acertar todas, né? Eu fiquei triste, sim, eu reclamei, né? Eu até mandei uma mensagem no nosso grupo lá, chateado com isso, mas faz parte do jogo. Então, ou seja, as oportunidades, às vezes o mercado está agora, nesse momento agora que ele chegou tipo num teto, Matheus, que eu acho que ele está no momento agora ou de consolidação, né? Eu não sei se ele vai ficar agora em consolidação nessa resistência aí que é 105, 106 mil pontos, ou se ele vai embora, ou se ele vai ficar mantendo isso aí. Aí eu fico me perguntando, e agora? Vou entrar? Não vou entrar? Essa é uma coisa assim, eu tô com um pouco de preguiça agora, te confesso. Eu tenho que digerir essa não entrada minha na semana passada. Então eu tô um pouco inseguro ainda, eu tô com um pouco posicionado. O que você tá achando assim, desse momento agora? É igual a gente tinha comentado, acaba que você perde aí essa oportunidade e fica com aquela vontade de entrar, né? Igual eu tinha comentado na semana passada, você fica com aquele gosto, todo mundo entrou, todo mundo ganhou dinheiro, a Bolsa sumiu, eu fiquei para trás, e muitas vezes aí a pessoa fica com vontade de entrar agora, depois que sobe, e só para tentar participar de um negócio, talvez agora não seja o momento ideal para entrar, mas você fica com uma tendência muito grande a querer entrar de qualquer forma, só para não correr o risco de ficar de fora de uma possível nova alta, né, Rodrigo? Vamos aqui para o gráfico, aqui, só para explicar para o pessoal exatamente o que está acontecendo. Olha só, nós tivemos aqui semana passada, aqui, olha lá, ó, deixa eu tirar do Bob aqui para o Ibovespa.
Então aqui nós tivemos na semana passada, nós chegamos em 100 mil, 99.800 mais ou menos. E aí ele subiu aqui e chegou aqui nesses 105, 106 mil, que já tem encontrado esse valor máximo desde do mês 7, desde julho. Então, ou seja, é um ponto aonde ele chegou, ele subiu, pode voltar a câmera minha aqui, ele chegou num ponto muito alto, e aí você fica na dúvida se ele vai realmente, o mercado vai ter força para ultrapassar esse 105, essa máxima histórica, ou se ele vai voltar e vai ficar transitando dentro desses canais aqui que eu acabei de mostrar aqui vou até volta de novo, porque eu acabei precipitando aqui, pedindo para ir rápido. Você percebe aqui, ó lá, que ele vem, ó lá, desde o mês 7, ó, ela chegou lá no 105 e tanto, aí veio aqui no mês 8 aqui, ela voltou aqui no 96 mil pontos, depois subiu aqui no mês 9, lá, até 105 mil de novo, aí desceu aqui de novo até 99 mil, tá vendo agora no mês 10 e agora chegou no 105, né? Então o que acontece? São 5 candles verdes ali, né, Rodrigo? Exatamente, pode voltar aqui no meio. O que acontece? Você fica na dúvida, porque ele tem esse ciclo mesmo, né, que é a teoria de Dow, de sobe, desce, e ele bate nesse teto, que a gente chama de resistência. É como se esse 105 mil fosse um teto que a bolsa não consegue romper. Então, ou seja, se ela romper esse 105 mil, realmente ela vai dar um salto aí de mais uns 5%. Entendeu? Se ela romper, ela tem, do jeito que ela já bateu aí, tem 4 meses que ela está batendo nesse 105, 106 e não passa, na hora que passar vai virar uma loucura. Mas a pergunta é, vale a pena correr esse risco agora de entrar 105? É a pergunta que eu estou me fazendo, entendeu, Matheus? Com essa coisa política muito tumultuada, embora isso nunca vai se resolver, né? O mundo é uma confusão eterna e tal. Então, essa que é a grande pergunta. Tem uma confusãozinha para resolver, né? Nunca está totalmente aí definido, nunca está totalmente certeiro o futuro da coisa. É justamente por isso que as oportunidades surgem, né? Quando você tem aí uma pessoa com opinião, outra pessoa com outra opinião, você tem uma incerteza no ar, é justamente isso que vai fazer com que um ativo aí seja precificado de uma forma errada e você consiga então ganhar dinheiro a partir dessa precificação que está acontecendo errada no mercado. É você antecipar essa interpretação que as pessoas estão tendo de forma errada, né, Rodrigo? Exatamente. A gente tem que, eu procuro tratar sempre o seguinte: existe uma ansiedade exagerada, tanto para cima quanto para baixo, né? Ou seja, quando ela começa a ficar exagerada, ela dá uma oportunidade exatamente do oposto. Exemplo, se muita gente comprar agora, se ela não conseguir passar, essa turma começa a vender e a gente volta a recomprar ela na faixa de 101, 102. Agora, ao ponto que se ela passar de 106 mil, dá um pulo, não sei se você já viu, a bolsa tá assim, de repente ela vai estourar, porque tem uma coisa que nós vamos falar até naquele que eu vou falar até nesse curso, que é o pessoal deixando as compras, sabe, Matheus, a partir do momento de um rompimento. Então, no momento, tem um monte de gente que está esperando comprar caro, acima de 6, 107 mil, exatamente porque acredita que no momento que ele passar de 106, 107, ele vai embora. Então o cara já põe a ordem de compra caro, né? Eu digo assim, às vezes, já falei aqui algumas vezes, a bolsa é o único produto que a gente gosta de comprar caro e gosta de vender barato. É exatamente o oposto disso tudo. Então, ou seja, se ela romper, ela vai dar um salto daqueles. Ou ela vai ficar consolidando, vai ficar nesse intervalo aí de 104, 105 aí por mais, pelo menos em umas 5 sessões, que é o que normalmente acontece no período de consolidação depois de uma grande alta dessa, ou senão ela vai voltar. Então, assim, eu realmente estou inseguro agora de fazer operações. Agora nós já vamos direto para os assuntos hoje, que é a pauta diária hoje, né? Ontem aprovou a questão da cessão onerosa, né? Só está faltando o presidente assinar. Petrobras, inclusive, subiu por causa disso ontem 1%. Eu fico contrariadíssimo quando eu não estou no Petrobras, ela sobe assim. Você sabe da minha contrariedade, que normalmente eu estou nas altas dela. Ontem eu não entrei, mais uma vez em função dessa insegurança que eu estou contando aqui. Então perdi essa altinha ontem também. A China também está tendo uma nova confusão. Teve um acordo aí já na semana passada, né, que inclusive que impulsionou essa subida da bolsa com relação a Câmara lá dos deputados lá dos Estados Unidos lá está querendo fazer uma moção lá de apoio às manifestações em Hong Kong. Então isso é uma notícia relevante. O mercado está sentindo isso aí também. E por fim, a briga, né, do Bolsonaro aí com o presidente lá, o Fernando Bivar, né, do PSL, pelo poder, né, ali do partido ali, e pelo dinheiro, né, milhões de reais. Sai ou não do partido, né? Estão até cogitando aí tirar o Bolsonaro de dentro do partido. O pessoal quer usar essa questão
essa investigação que está acontecendo aí em cima do Luciano Bivar para embasar aí uma possível saída do Bolsonaro do partido, né? Que aí ele pode sair, quando na verdade ele tem um motivo justo, uma justificativa, se tiver um motivo supostamente justo, ele pode sair. Então tá dando essa confusãozinha. E também ontem também teve um fato curioso, que foi uma candidata, possível candidata democrata aí, né, Elizabeth Warren lá, né? Warren, né, nome chique inclusive. Ela disse que ela é mais de esquerda, assim, mais radicalzona, assim, e ela ontem foi muito bem lá nos debates, nas primárias lá dos democratas, e o mercado, o Wall Street, ficou um pouco espantado. Imagina uma possibilidade de uma pessoa de bem mais à esquerda entrar para o mercado americano, é horroroso. Então teve um sustinho lá com relação a isso também. Então é um trem interessante, né? Fala um pouco sobre isso, Matheus. O pessoal lá nos Estados Unidos, eles não tendem a gostar sempre mais, no mercado no geral tendem a não gostar muito desse pessoal mais à esquerda, né? Então qualquer notícia que tem, foi bem no discurso, teve alguma conversa de que ganhou a intenção de voto em alguma pesquisa, isso sempre tende aí a dar um ruído no mercado, a preocupar o pessoal lá de Wall Street. Aconteceu também, Rodrigo, teve a questão do Brexit, que as negociações estão acontecendo. Acho que nas próximas horas vão ter uma notícia positiva. Eu não acredito não, alguma definição, mas esse negócio, eu já nem sei quantos anos que tem, mas eu acho que a votação deve ter acontecido em 2015, eu acho. Eu sei que teve muito tempo já, essa história já está se enrolando aí há muito, muito tempo e ninguém sabe o que vai acontecer, se sai, se não sai, se sai com acordo, se não sabe sem acordo. E é o que eu tinha falado agora há pouco, toda essa incerteza aí acaba gerando um estresse no mercado, acaba gerando aí distorção nos preços das bolsas aí mundo afora, entendeu, Rodrigo? Então vamos aguardar aí, ver o que o pessoal vai definir lá com essa questão. Tá. Você falou inclusive dessa questão de percepção. Eu vou testar um exemplo. Ontem saiu uma pesquisa também com relação ao governo, ao Bolsonaro, o governo e o Bolsonaro, falando que ele tem 27%. Na verdade, eles não dão a notícia assim. Por isso que eu acho que é importante, Matheus, você digerir todas as notícias, todas essas confusões. Por exemplo, no caso do Brexit que ele está falando, o pessoal está falando que vai ser um acordo. Eu já estou tão cansado dessa história do trem não andar, que eu sinceramente eu acho... Algumas vezes, né? Até hoje vamos ver, se sair ótimo, mas eu não acredito, não. Eu não tenho isso como um possível fato assim, não, sabe? Eu vou esperar sair, se sair ótimo, mas... do fundo mesmo eu não acredito que vai sair, não. Esse trem, no fundo, ganharam a história de sair, mas o pessoal não quer deixar levar. Grosseiramente é isso que está acontecendo. E eu acho isso muito ruim, que se ganhou, todo mundo aprovou na ocasião que era para sair, tinha que sair. Então fica essa briga política para não sair, que eu acho que acabou gerando um prejuízo muito grande ali, inclusive não só para a Inglaterra, mas para a União Europeia como um todo. Mas aí voltando para o que eu estava falando aqui, a questão dessa pesquisa que saiu, aí ontem o destaque em todos os telejornais, jornais e revistinhas aí da coisa aí, foi que o Bolsonaro subiu de 35 para 37 de quem não gosta dele, né? Acha ruim. Só que eles esquecem de dar os dados que para mim são muito relevantes, que é o seguinte: 27% acha ótimo. E 33%... Essa pesquisa foi qual, Rodrigo? Foi a da XP. XP e PESP, né? Exatamente. Então, ou seja, você pega 27% de ótimo e 33% que acha bom ou regular, nós estamos falando exatamente de 60%. Então, ou seja, essa mudança de 35 para 37, quem acha ruim ou péssimo, eu não estou querendo discutir aqui a história do Bolsonaro, eu estou dizendo que, objetivamente, tem uma mudança muito pífia, sabe, Matheus? Sinceramente, é uma coisa que não muda nada. Então, assim, essa leitura que a gente tem que fazer, essa perspectiva de olhar para o mercado e entender realmente o quanto cada uma dessas notícias pesam para você tomar suas decisões, entendeu? Até eu estou olhando aqui agora a pesquisa, a expectativa para o restante do governo Bolsonaro teve uma melhoria aqui, ela saiu de 45%, acho que foi para 46% de pessoas que acham aí que vai ser bom ou ótimo aí o restante do mandato, e o percentual de quem acha que vai ser péssimo diminuiu um pouco. Então teve até uma inversão aí, olhando o gráfico aqui dessa pesquisa que é recorrente, teve até uma inversão na tendência aí, né, que a quantidade de pessoas que achavam que seria bom ou ótimo o mandato só vinha diminuindo, chegou num platô aí, chegou num fundo aí, depois
começou a aumentar com essa última pesquisa, então teve uma mudança. Eu acho, não, se você para pensar que ele ganhou e ficou o Haddad ficou com acho que 38% ou 40% dos votos, claro que foi dos votos válidos, né? Mas é o seguinte, é um número, tá aí dentro do normal. Às vezes o pessoal que é mais de centro aí, que não tá muito ligado nesse negócio de política, fica com raiva por causa dessa história da Amazônia, porque dessa confusão dele aí com o partido, enfim. Só que na verdade, isso assim, a gente é um dado que a gente está contando aqui, muito mais como exemplo, que isso não muda merda nenhuma pra gente, entendeu? Abertamente é isso, não muda nada, não representa nada. Vamos até soltar esse assunto aqui, Matheus. Uma outra coisa assim, relevante que eu tô vendo é o seguinte, tá tendo uma perspectiva, alguns bancos já estão falando em 4% no final do ano da Selic, você viu isso? 4% ou 4,5%. O negócio só está não, baixando. Já 4%, já falaram em 4%. Se a gente for olhar aqui os títulos dos programas antigos, há alguns meses atrás, quando o Bank of America lançou aí uma estimativa de que ia fechar o ano com 4,75%, e lá na época era um valor totalmente fora do que estava sendo comentado. Se eu não me engano, na época o pessoal estava falando em 5 ou 5,5%. O Bank of America tinha feito essa estimativa de que a taxa de juros ia encerrar o ano em 4,75%. A gente colocou isso como título do programa e era um negócio bem chamativo, assim, ia um pouco aí contra o consenso do mercado naquela época, e hoje falar nisso já é totalmente possível, assim, totalmente plausível encerrar o ano aí com taxa de juros abaixo de 5%, né? Então a gente teve uma tendência muito forte aí das pessoas apostarem nesse ideia. Tá mudando. Agora aí, por exemplo, entra no que eu chamo de problema mesmo, entendeu? Porque sinceramente, assim, é claro que eu não consigo nem compreender o tanto que é complexo isso tudo que eu vou falar agora. Mas assim, isso realmente gera uma questão para mim, Matheus, que é relevante. Por exemplo, olha só, existe com essa história uma conversa que essa história da Selic muito baixa está espantando o capital aqueles que compram títulos, né, brasileiros. Ou seja, o que nós estamos falando aqui? Por exemplo, o Brasil vendia título dele a 15%, pagava 15% de juros, é claro que tem a depreciação da moeda, lógico, mas assim, era um título que pagava um juros, igual nós tínhamos aqui, baseado nisso que era na Selic, nós tínhamos o CDI muito alto, né? Você tinha a questão da inflação, mas a pessoal, de maneira geral, ficava com dinheiro investido em CDI em vez de estar no mercado de ação. Joia, isso aí nós já entendemos, vai caindo. Eu mesmo tinha meu dinheiro no CDI, comecei com essa mexida de bolsa no momento que essa queda começou a se intensificar. Só que nós estamos tendo em contrapartida o seguinte, hoje a taxa Selic, o governo, né, vendendo os títulos para o mercado internacional com uma taxa entre 5, já em 5%, chegando possivelmente a 4%, vamos pensar, o mercado internacional não vai querer comprar esse título, vai preferir comprar, por exemplo, do Chile, vai preferir comprar outros títulos que estão mais valorizados, ou seja, isso para quem compra título. Então o que está acontecendo? Esse pessoal está saindo, o dinheiro está saindo aqui do Brasil, isso é uma frente de entendimento. O dinheiro está saindo, por isso que o dólar está valorizando e o real está desvalorizando. Lembrando que fora a Argentina, o real é uma das moedas dos países emergentes que mais valorizou nesse período. Até setembro, ou seja, nos 3 meses anteriores até setembro, ela caiu 7%. Isso é um número importante. Ou seja, a taxa Selic muito baixa tirou o investidor que gosta de comprar título de país emergente e acabou tirando um pouco do dinheiro. Fala um pouco sobre isso, depois eu vou dar outra frente. Aí, Rodrigo, por mais que sim, tenha caído bastante a taxa de juros aqui no Brasil, como também teve uma queda na inflação, e comparando com os mercados globais, talvez não tanto aí com os emergentes, mas quando você compara com taxa de juros nos Estados Unidos, taxa de juros na Europa, no Japão, tanto de países, de governos, quanto de emissões privadas, a taxa de juros no Brasil ainda é muito alta. Na Europa você tem empresas aí emitindo dívida com taxa de juros negativa, né? Então você empresta Mas explica para a turma por que é negativa, porque senão o pessoal não vai entender. Depois termina de falar aí, desculpa te interromper. Tá, mas então você basicamente empresta um dinheiro aí para a empresa e ela vai te devolver uma quantidade menor. Então assim, o porquê disso tudo é bem complicado, na verdade. Na verdade, é a valorização da moeda, né? O sentido é a valorização da moeda frente a outras moedas, grosseiramente, né? Isso, possivelmente você deixa o dinheiro numa aplicação dessa que vai ter uma rentabilidade negativa
como para se proteger de qualquer coisa que possa acontecer, sem estar emprestando dinheiro, por exemplo, para um governo que você sabe que, em último caso, é um governo que vai pagar. Seguro e que vai pagar. Você prefere ter uma rentabilidade negativa do que colocar seu dinheiro em outra coisa aí, que possivelmente você vai ter algum prejuízo, entendeu? Inclusive, eu não sei se você viu também, agora já tem uma conversa, já está saindo os CDIs de banco já com taxa de administração zero, você viu isso? É uma coisa interessante, porque a taxa começa a diminuir. O BTG, por sinal, tem um fundo de investimento que tem a taxa de administração zerada. Então é uma alternativa aí de investimento. Tá, outro boato que teve foi que até o governo está querendo colocar o FGTS aí no mercado de capitais, né? Se eu li agora cedo, né? Ou seja, a remuneração do FGTS é horrorosa, ou seja, quem perde isso aí é o trabalhador, né? Então pode ser uma alternativa positiva. Agora, né? Antes era quanto? Acho que 3%. Não sei exatamente. É ridículo, eu não sei. Mas com essa queda de taxa de juros, a discrepância deixou de ser tão grande, eu acho. Na verdade, eu também não sei disso, mas eu sei que historicamente é horroroso, é horrorosa. Então, assim, vamos ver se de alguma maneira melhora isso. Mas, assim, hoje, nós temos conversado muito essa semana, Matheus, com relação, por exemplo, a esse risco. Por exemplo, eu que às vezes faço operação de porte maior, enfim, vamos pensar, Petrobras mesmo, que às vezes eu entro muito forte, nós estávamos discutindo a questão do BOVA 11 e do SMAL 11, né? Vamos falar um pouco disso, o que é isso, para quem realmente não tem tempo de acompanhar essa questão mais fundamentalista de cada empresa e tem um capital maior, acaba embarcando num problema sério, que é o seguinte, por exemplo, você vai comprar, sei lá, tudo que você tem em Petrobras? Ou seja, sei lá, você vai correr um risco só nessa empresa? Ou se você, não vou fazer isso, eu vou pegar esse capital meu e dividir esse dinheiro em 5 ou 6 empresas. Mas eu não conheço a história das empresas, eu não sei o que está acontecendo. A possibilidade de eu ser surpreendido é muito grande. Então, ou seja, a gente fica nesse impasse, eu mesmo estou mexendo praticamente só com bolsa todos os dias, o que acontece? Eu não consigo acompanhar os acontecimentos de mais de 4 empresas, Matheus, eu não consigo. Então, é muito complicado e você acaba, às vezes, posicionando, você tem um capital muito grande, acaba posicionando muito dinheiro numa empresa que está com um problema sério ali que você nem leu, né? Ou seja, uma perspectiva de dar um erradão ali e você não sabe. Diante disso, hoje você tem, isso é uma ETF? O que é isso, Matheus? É uma ETF, né? Uma ETF, tá. É um fundo, explica o que é para galera. ETF é um fundo listado em bolsa, então é um fundo de investimento que está listado na bolsa. Então você entra no seu home broker, da mesma forma que você compra aí uma ação, você vai e compra aí uma cota desse fundo na bolsa de valores. Então ele é negociado durante o dia na bolsa, você pode comprar e vender da mesma forma que você compra uma ação, como se faz com uma ação. A diferença é que você está levando para casa um fundo, que no caso do BOVA 11, aí, por exemplo, é um fundo de gestão passiva que imita aí o índice Ibovespa. Então, ao comprar BOVA 11, você está comprando uma cesta de ações com as principais ações da Bolsa Brasileira. Então, é uma forma aí de diversificar, uma forma bem simples de diversificar, entendeu, Rodrigo? Grosseiramente é o seguinte, por exemplo, quando você pega o Ibovespa, por exemplo, você vê, o Ibovespa subiu de 99, subiu 5% nessa última semana. Tá? Teve empresa que subiu 10%. Mas teve empresa que subiu 1%. Quando você compra o BOVA 11... Possivelmente até tiveram empresas que caíram, não sei. Que caíram, exatamente. E tem empresas que também caíram. A vantagem quando você compra o BOVA 11 é como se você estivesse comprando o índice. Então, se o índice subiu 5%, você não tem... você não ganha tanto, mas ao mesmo tempo, quando você aposta só numa empresa, grosseiramente, volto a falar, Uzi Minas, por exemplo, que caiu muito. Às vezes eu estava comprado Uzi Minas, a bolsa subiu 5% e o Uzi Minas caiu 5%. E a gente sempre está falando aqui de bolsa, de índice, 100 mil pontos, 90 mil pontos, 105 mil pontos. Você comprando BOVA 11 é justamente uma forma aí de acompanhar esse movimento. Que pode ser mais seguro para quem não tem como ficar acompanhando os fundamentos dessa empresa. Então, você está diversificando, você está saindo do risco específico de cada ação, está se expondo somente ao risco sistêmico aí do mercado como um todo, entendeu? Então é um local, é um tipo de operação que, assim, é claro que ele tem uma possibilidade de queda, né? Quando caiu de 104 para 100 mil pontos, você teria perdido os 4% lá. Mas, por exemplo, quando caiu de 104 para 100, teve empresa que caiu 15%.
né? Teve empresa. Então, a vantagem do BOVA é que os movimentos, tanto para cima quanto para baixo, eles não são tão agressivos. E você não precisa ter esse cuidado, porque como ele está replicando o Ibovespa, fica uma coisa mais legal. Vamos aqui para o gráfico, eu quero mostrar aqui uma coisa que é importante aqui. Ó, aqui a gente tem o gráfico do Ibovespa. Ó. Então, só para vocês entenderem aqui, ó, ele do dia 8/10 até agora, ele subiu exatamente 5%. Vamos lá no BOVA11 aqui, ó. Vou mudar agora para o gráfico do BOVA11. Vocês podem ver que é basicamente aí a mesma coisa. É idêntico, olha lá. Ele subiu exatamente, subiu até mais, Matheus. Ó, subiu mais de 5%. Curiosamente, aí deu um pouquinho mais. Não, deve ter sido a mesma coisa, né? Porque o gráfico não tá... Ou você marcou o ponto ali embaixo errado, mas pode ter algum nível de diferença. De diferencinha pequena, aí. entendeu? Na verdade é sempre menos, porque tem uma taxa de administração. Aproveita e fala sobre isso aí da taxa de administração. Então, igual eu falei, o BOVA11 é uma ETF, né, que é um fundo de investimentos aí listado em bolsa. No caso, ele é um fundo de gestão passiva. O que é isso? Que ele não vai ter nenhum tipo de tomada de decisão, não tem nenhum tipo de gestor por trás escolhendo compra Itaú, compra Petrobras, essa empresa é melhor que aquela. Não tem nada disso. Eles simplesmente vão replicar o índice Ibovespa. E para fazer isso, eles vão cobrar uma taxa de administração anual aí de 0,3%, que é cobrada em partes pequenas aí todos os dias. Então, é muito pouco. Então, até acaba para que explicar. 0,3 ao ano, dividido aí pelos 252 dias úteis, vai dar um valor muito pequeno. É ínfimo. Assim. Então, o que eu acho importante? Por exemplo, o Matheus já havia me sugerido isso anteriormente. Às vezes, quando eu entro muito Até forte... não, para dar um passo para trás, na época que o Rodrigo estava investindo em fundos de investimento, você estava querendo tradear a cota de fundo. Isso é ruim porque, por exemplo, alguns fundos aí, fundo de ação, não vai ter liquidação aí em D mais 0. Tem fundo que a liquidação dele é em D mais 30. Então você pede o resgate hoje, você só vai saber quanto dinheiro que você vai colocar na sua conta depois que passa esse prazo de resgate dele. Então é difícil você escolher um momento bom de entrada e de saída de fundo por causa desse tempo aí que tem até acontecer a cotização. Por isso que em fundo de investimento é bom ficar aí um prazo maior. Isso nos fundos, digamos, normais, nos fundos que não são listados em bolsa. No caso da BOVA11, que esse ETF que a gente acabou de falar, ele é um fundo aí que é de gestão passiva, que replica aí o Ibovespa e é listado em bolsa. Por ele ser listado em bolsa, é muito fácil você entrar e sair dele. Você consegue achar o momento exato que você quer entrar ou que você quer sair, porque você abre o gráfico lá, está sendo negociado em bolsa, você tem o período que você escolhe. Você pode vender ele de manhã, de tarde, de noite. Se você não quiser vender naquele preço, você espera. Então você tem um controle muito maior para fazer esse tipo de trade aí, para fazer esse tipo de escolha do momento de entrada ou de saída, entendeu, Rodrigo? Então assim, dá uma avaliada nisso, dá uma olhada, né, tanto o BOVA11 quanto o SMAL 11, dá uma sacada, porque eu acho que vocês vão gostar. Além são vários, né? tem vários, né? Outros, entendeu? Tem muita possibilidade. Tem muita possibilidade de você achar esse fundo onde você vai ter uma tranquilidade maior, porque você não está exposto. Eu estou querendo fazer isso mais quando eu vou entrar com capital muito forte. Porque, por exemplo, você pega e você entra com capital muito forte, uma ação dessa aí despenca 10%, sei lá, você perde um dinheirão, dependendo. Se tiver com 2 milhões, você perde 200 mil. Então, assim, quando você está no BOVA, dificilmente o BOVA vai cair. Historicamente, nunca caiu esses valores absurdos que ações, às vezes as ações caem 10% ao dia. O BOVA, na verdade, já aconteceu em tragédia aí, cai 4, 5%, né? Então, assim, vale a pena você dar uma estudada isso como uma possibilidade. A gente já está aproximando do final do programa, mas eu queria fazer mais algumas considerações, Matheus, com o que está acontecendo, por exemplo. Dizem aí, uma pergunta aí, tá tendo uma conversinha que a Vale agora vai ser a bola da vez. Você já ouviu esse papinho aí? Mas a Vale tava 43 lá no rompimento, falavam que ia mas tá tendo, eu já li uns 3 ou 4 analistas aí falando nisso. Agora que chegou em quase 50, estão falando isso? Estão falando que, na verdade, o que vai acontecer é o seguinte: agora ela vai ter um fluxo de caixa maior, porque ela já conseguiu resolver a história da produção dela, então a produção vai aumentar, e ela, antes do acidente, ela tinha uma perspectiva de ir embora, né? Eu lembro que na época era 65.
Então é exatamente esse número que eles estão falando, está 47, 48, eles estão falando que ela vai subir, que ela tem essa perspectiva, em função do fluxo de caixa dela aumentar muito, de subir 40 e poucos por cento. Eu ainda não aprofundei. Na verdade, eu coloquei porque eu estou ouvindo isso e lendo isso várias vezes durante a semana. Então, eu acho que para quem gosta de Vale aí, não é uma dica não, porque eu te confesso que eu ainda não olhei. Mas dá uma estudada nisso aí, porque tem uma turminha boa falando agora, isso, né? Se não me engano, foi ontem, começou aí a temporada de balanço das empresas, né, Rodrigo? Então vai ter bastante notícia nova, aí, né? Vai ter bastante informação e confusão no mercado com esses resultados aí. O importante para a gente já estar chegando no final do programa é o seguinte, gente, muita paciência. Uma coisa que eu estou aprendendo com o tempo, igual eu perdi essa oportunidade aí semana passada, é o seguinte, não adianta agora que o leite derramou, agora que subiu muito, querer entrar pesado agora, não adianta. Então assim, muita paciência, o mercado, igual eu mostrei no gráfico aqui anteriormente, esse sobe e desce, ele acontece o tempo todo. Então assim, procurar entrar numa hora, de repente ela vai subir, beleza, aí você tem que entrar agora, mas assim, se você for tomar essa decisão de entrar agora, muito cuidado. Para fechar essa coisa de decisão, o dato lá da Eleven, sabe, aquele do Rafael Figueiredo, ele ainda continua firmando em 120 mil pontos esse ano, Matheus, ele tá animado, entendeu? 120 mil pontos. Dentro desse universo dele aí, supostamente, nós vamos ganhar 3 anos em 3 meses, Matheus. Se isso for acontecer. Eu acho muito pretensioso, né? Tô otimista. Tá bastante, assim. Então a pretensão... Então, assim, por isso que eu tô te falando, você tem que ter paciência, tem que digerir isso tudo que nós estamos falando, tem que pensar. Eu acho que a reflexão, eu tenho pensado muito nisso, a reflexão, não tem nada melhor na bolsa. Você não precisa nem ser inteligente. Se você conseguir digerir, Matheus, digerir as informações, assim, ver o que é bobagem, o que tem relevância, você vai conseguir fazer as suas entradas e ganhar o seu dinheirinho, entendeu? Matheus, já estamos chegando no final aqui. Mais alguma outra coisa que você queria fechar nesse assunto do nosso programa de hoje? Para finalizar aqui então, Rodrigo, uma ótima semana aí para todos e até a próxima semana. Tá, gente, então vamos ficar por aqui. Na quarta-feira que vem a gente já vai estar aqui, ao vivo, né? Vamos tentar estar ao vivo aqui. E aí vocês vão poder participar, mandar perguntas, xingar a gente, fazer o que vocês quiserem. Para finalizar, não esqueça de assinar o nosso canal, né? Pegar esse vídeo aí, compartilhar por WhatsApp. Vai poder fazer pergunta? Vai poder fazer pergunta ao vivo, vai ser legal. Então assim, compartilha esse nosso vídeo aí com seus amigos que estão se interessando pelo tema, né? Assine o nosso canal, acho que é muito importante isso aí. E vamos estar aqui firme na próxima quarta-feira para a gente estar discutindo aí essas perspectivas sobre Bolsa de Valores e tentar ganhar um dinheirinho com essa história toda, beleza? Grande abraço, até semana que vem. Olá! Você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço!